aqui é o professor Adriano Guimarães, direto sou concurseiro e vou passar, entendeu? E aí a gente vai dar início agora a um curso que vai ser sobre a Lei 1118. Adriano, o que é a Lei 1118? Bem tranquilo, galera. Lei 1118, ela vai falar sobre o quê? Sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal, tá bom? Eu não tinha isso aqui planejado, mas eu vou fazer. A primeira coisa é a distinção do que é esse estatuto, tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Só botar aqui. Isso. Então, Adriano, o que significa essa lei? Galera, vamos lá aqui, ó. Bom. Estatuto do Servidor Público Municipal. Lei 1118 de 71. Presta atenção que a lei é bem antiga. Então tem muitos pontos da lei que ele realmente caíram por terra, entendeu? A gente vai ver aí ao longo do curso que eles estão o quê? Que eles são inconstitucionais. Tá legal, galera? Então vamos adentrar aí no nosso curso. Basicamente esse nosso curso ele está dividido em 4 blocos, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Também não tinha planejado isso, mas vou abrir aqui, ó. Olha só a estrutura aí do nosso curso, tá bom? A nossa legislação, a Lei 1118, ela está dividida aí, olha, nesses 5 blocos, tá bom? Disposições preliminares. O livro 1, que vai falar sobre investidura, do exercício, né, vacância dos cargos. O livro 2, que fala de prerrogativas e dos direitos. O livro 3, que fala do regime disciplinar. E o livro 4, que fala dos servidores da Câmara Municipal e do pessoal temporário. Adriano, quais livros são importantes? Todos são? Não. Olha só, é importante o livro 1. Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou colocar lá no nosso material aqui. Vamos começando aí o nosso curso, tá bom? Vou colocar aqui, ó. E vou colocar aí, ó, estrutura do curso, tá bom? Como está estruturado nosso curso. Pronto. Então deixa eu botar aqui de novo e vamos lá para a tela. Bom, Lei 1118, aula 001, pá. Aqui, ó, pá. Então, galera, olha só. A gente tem aí as chamadas disposições preliminares. Adriano, o que tem nessa disposição preliminar? A gente vai ver aqui em mais ou menos uma aula que as disposições preliminares ele vai dar algumas definições que são extremamente importantes lá para frente. O que é funcionário, o que é um cargo, o que é uma atribuição, entendeu? E todo esse conceito que a gente vai ver inicialmente, cara, ele se aplica em qualquer outra legislação, tá bom? Legislação, o estatuto. Disposições preliminares, ele é pequeno, mas ele cai em prova, tá bom? Ele é um conteúdo pequeno, mas é importante para a prova. Então aqui, ó, eu vou colocar, né, que ele é bem importante, né? Aqui, ó. Ele é mais importante do que outros. Vou colocar aqui do lado, né? Que assim vai ficar melhor, olha. Ele é bem mais importante. Adriano, o livro 1. O livro 1 ele vai falar da investidura. O que é investidura? Como você entra. Como você entra no serviço público. E vai falar também da vacância. O que é a vacância? Como é que você sai do serviço público, tá bom? E ele fala também do exercício. O que é o exercício? É, na realidade, a sua jornada. Está relacionado à sua jornada de trabalho, à sua atividade em si. Cara, esse livro aqui, olha, eu colocaria para ti que ele tem, ó, ele é 3 ali, ó, sinais positivos, tá bom? Então ele tem relevância de grau 3, tá legal? Das prerrogativas dos direitos e das vantagens, cara, aqui não é tão relevante, não é? Ele não é tão relevante, não. Então, assim, olha, numa ordem de prioridade, não é? Eu colocaria ele como menos. Adriano, me dá outra forma de classificação. Ok, olha só, esse daqui, ó, é o primeiro
mais importante, tá bom? Ele é o primeiro mais importante. Das prerrogativas e vantagens, eu diria que é o quarto tema mais importante. Adriano, se eu não estudar na prova, qual é a probabilidade dele cair? Cara, probabilidade pequena. Não é um tema tão cobrado em prova não, entendeu? Agora o livro 4 do regime disciplinar. Cara, esse daqui ó, é o segundo tema mais importante. Por quê? O regime disciplinar ele vai falar quais são as penalidades, ou melhor, ele vai falar quais são as infrações funcionais que um servidor público pode cometer. Ele vai falar também sobre quais são as penalidades, quais são os tempos, quem aplica, qual é a forma que eu apuro uma penalidade, por meio de sindicância ou por meio de um processo administrativo, e ele dá todo o encadeamento lógico de onde começa, onde termina e os prazos, entendeu? E por fim ele coloca os recursos. Então seria o segundo tema mais importante. O terceiro são aquelas disposições preliminares, que é da aula de hoje. Então hoje a gente vai estar estudando o quê? O tema mais importante, o terceiro tema mais importante da tua prova. E cara, em quinto lugar, tá bom? Incidência, a probabilidade de cair muito pequena. Adriano, qual é a probabilidade? Cara, isso é menos de 1% a probabilidade de cair em uma prova de concurso. De repente até cai no teu concurso, queimo minha língua, mas cara, não é relevante, entendeu? O livro 4, né, é o quinto tema que a gente iria aí estudar em grau de relevância. Então, novamente, qual é o mais importante? O mais importante é essa criança aqui, ó. Né? Investidura, vacância e exercício. Qual é o segundo mais importante? Aqui, ó, do regime disciplinar. São dois blocos maiores, tá bom? Qual é o terceiro mais importante? Aqui, ó, disposições preliminares. Adriano, o livro 4, ele é grande? Não, é pequeno, mas também não é importante. O livro 5, pequeno. O livro 4, pequeno, mas também não é importante. O livro 2 e o livro 4, tá bom? Essa é a nossa estrutura, galera. Aí, vamos iniciar aí o nosso curso, tá bom? Aula 001, disposições preliminares. Vamos à nossa aula. Tá aí, ó. Cara, a primeira coisa que é interessante a gente compreender aqui é o que é um estatuto, tá bom? Então, olha só. Vamos imaginar aí uma organização, tá bom? Uma organização. Quando a gente fala em organização, pode ser uma empresa, por exemplo. E eu tenho organizações que são as chamadas organizações públicas e uma organização privada. Eu tenho lá a organização pública tá bom? E eu tenho a organização privada. Quando eu falo em organização pública, eu estou basicamente falando do quê? Administração pública, tá legal? Eu estou aqui me referindo, na realidade, olha, a administração pública. E essa administração pública, galera, ela vai se subdividir. Ela vai ter ali duas espécies, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, a chamada administração pública, que pra gente é o que é interessante. Essa administração pública, ela vai se subdividir em administração direta e a administração indireta. Administração direta e a administração indireta. Tá legal? Aqui, ó, quando eu falo em administração pública, tu vai lembrar que são pessoas jurídicas, tá bom? Né? Eu vou ter ali tanto pessoa jurídica na administração direta como na indireta. Adriano, quem é que eu tenho lá na direta, tá bom? Cara, aqui na direta,
Basicamente, nós vamos ter a figura, eu costumo muito chamar de medo. Né? É a figura do medo. Medo. E aqui embaixo, eu vou colocar aqui o mnemônico resumido. Nós temos a fase. Adriano, o que é o medo? Cara, o medo é o município. Tá ok. Os estados. Ok. O Distrito Federal e a União, galera. Então, são esses caras que vão compor ali, ó, a administração direta. Ah, Adriano, então quer dizer que o município é a administração direta municipal? Não. Porque o município, ele tem vários órgãos. Alguns órgãos não tratam de administração pública. Como assim, Adriano? Dentro do município eu tenho alguns órgãos que não tratam de administração pública? Sim, eu vou te dar um exemplo. A Câmara Legislativa, ela não trata de administração pública. Qual é a função da Câmara? Cara, é a produção das leis, entendeu? E a fiscalização. Mas, Adriano, lá dentro da Câmara não tem uma parte administrativa? Tem, entendeu? A Câmara, ela tem sim alguns órgãos que fazem a administração, mas ela toda não é administração pública. Ah, Adriano, não estou entendendo. Então, me dá um exemplo de órgãos que tratam da administração pública. Um exemplo bom, entendeu? É a Secretaria de Planejamento. Secretaria Municipal de Planejamento é uma secretaria que é administração pública. Ou então, uma Censa da vida, ou uma CEMED da vida. Porque ali eles estão administrando serviços à coletividade, entendeu? Aí sim. Então, dentro desses caras aqui, ó, nós vamos ter a figura de quem? Nós vamos ter órgãos. Eu vou colocar aqui embaixo, porque união é menor, então vai dar para mim fazer o que eu estou querendo. Então aqui, ó, eu tenho órgão. Órgão público. E o que é um órgão público? Cara, um órgão público é uma subdivisão da União. Então é como se eu pegasse a União e dividisse ela. A União é isso daqui. Aí eu começo a dividir ela. Uma parte dessa daqui da União é um órgão público, entendeu? E cada órgão público tem uma função específica, como por exemplo, a Censa é um órgão do município que tem como alvo, finalidade, o quê? Saúde, tá ok? Aí eu tenho lá a CEMED. CEMED é outro órgão. E a CEMED tem como finalidade o quê? Education. Educação. Tá bom? Então, esse é o órgão público. Agora, dentro desse órgão público, quem nós vamos encontrar? Isso, galera. Nós vamos encontrar um caboclo doido aqui, trabalhador. E esse caboclo doido trabalhador, ele vai se lascar estudando para passar no concurso público. Então é sobre esse cara aqui, ó, que a gente vai falar, tá bom? Quem é esse cara? Adriano, esse cara aí, olha, ele vai ser um servidor público, tá bom? Esse cara vai ser um servidor público que, no caso da lei 1118, ela chama de quê? Ela chama de funcionário público. Só descendo aqui, ó, aqui embaixo, eu teria quem? Eu teria a fundação pública. Eu teria a fundação pública. Eu teria a autarquia. Eu teria o que mais? A sociedade de economia mista. E eu tenho a empresa pública.
eu tenho a empresa pública, tá bom? Gente, olha só. Na iniciativa privada, onde muitos trabalharam já, né? Eu tenho aqui pessoas que provavelmente estão me assistindo agora, que já são servidores públicos, e eu tenho outros que vão ainda atrás do seu primeiro cargo público, não é? Então, quando o indivíduo trabalha na iniciativa privada, esse indivíduo aqui, ó, ele recebe o quê? Ele assina um contrato de trabalho. E ao assinar o contrato de trabalho, significa que ele vai ser regido por qual instrumento? Cara, ele vai ser regido pela CLT. Então, qual é o vínculo dele com a empresa? O vínculo com a empresa é contrato de trabalho. Qual é a regulamentação que ele segue? Cara, ele vai seguir a lei, né, a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. A grande pergunta agora é, Adriano, e um servidor público, ele segue a CLT? Não. Ele não vai seguir a CLT, um servidor público. O servidor público aqui, ó, ele vai seguir o quê? Uma lei. Todo servidor público, ele tem uma lei própria. E qual é a lei do servidor público? Vamos lá agora, ó. É a Lei 1118. E essa Lei 1118, a gente chama ela sempre de quê? De Estatuto do Servidor Público. Isso daqui é regra. Estatuto do Servidor Público. E aí, dependendo de que esfera o servidor é, eu vou falar que o estatuto é municipal, que o estatuto é estadual, ou que o estatuto é da União. Então, olha só, galera, ali, ó. Nos municípios, todos os municípios do Brasil têm um estatuto. Todos os estados têm um estatuto. Todos os distritos federais, não, pô, só tem um distrito federal. No Distrito Federal, ele tem o seu estatuto. E a União tem o seu estatuto. Bora ver? Bora lá. Bora dar uma pesquisada aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a internet. Pegar aqui, fechar. Colocar aqui, ó. Olha só. Qual é o estatuto da União? É a Lei 8.112. Quando eu pego aqui Lei 8.112 e abro, olha o que ele vai falar aqui para mim, ó. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações. Isso aí para o futuro vocês vão estar vendo aí em direito administrativo. Então aqui, ó, é o Estatuto da União, tá bom? União 8.112, tá bom? Bora pegar aqui, ó, o Estatuto dos Servidores Públicos de Minas Gerais. Tá bom? Olha aqui qual é. Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. É a lei o quê? 869, de 52. Cara, faz um tempinho, né? E aí, olha, vamos lá. Disposições preliminares. Isso aqui, ó. Aqui ele fala, ó. Dispõe sobre o estatuto, deve estar muito pequenininho aí, deixa eu aumentar aqui para vocês, ó. Dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do Estado de Minas Gerais, tá bom? Se eu procurar o Amazonas tem um, se eu procurar Pernambuco tem, se eu procurar São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, entendeu? Cada estado tem. Legal. Bora pegar agora aqui, ó, Estatuto do Distrito Federal. Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Tá bem aqui, ó. Lei complementar, tá aí, ó. Então aqui eu teria o estatuto, tá bom? É a lei complementar 840. E ele já traz ali no título 1 disposições preliminares, tá bom? Ok. E eu vou pegar aqui agora o nosso, no caso, tá bom? Que é o Estatuto Municipal. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela, né? O nosso Estatuto Municipal. Então, galera, isso é o Estatuto. O que eu quero abrir os teus olhos agora? O que a gente vai estudar aqui
se tu for fazer um outro concurso a nível estadual ou em outro município ou na União, a base é sempre a mesma, porque esses estatutos eles são uma forma de Ctrl+V, Ctrl+C, tá bom? Então, lembrando aí, se eu for fazer concurso para município, para estado, para distrito ou para União, eu tenho que estudar o seu estatuto. Além disso, o estatuto, ele também se aplica a mais 2 indivíduos aqui. Adriano, quem mais? Esses aqui, ó. A autarquia e a fundação pública de direito público. Por quê? A sociedade de economia mista e a empresa pública, elas serão regidas também pela CLT. Então, a quem se aplica o estatuto? A município, estado, distrito, união, fundação e autarquia. Adriano, como assim? Se você for fazer concurso para uma autarquia federal, você vai ter que estudar o Estatuto dos Servidores Públicos da União. Se você for fazer concurso para uma fundação pública estadual, você vai ter que estudar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. E assim sucessivamente. Tá bom, galera? Então, esse curso aqui, eu vou te dar um embasamento muito bom para quando tu pegar outros estatutos, cara, tu vai ver que é mais do mesmo. As diferenças entre essas leis, elas são o quê? São mínimas, tá bom? Agora, para você que já compreende bem esse assunto aí, fica muito tranquilo. Eu vou encerrar esse nosso vídeo aqui agora, tá bom? E aí, a gente vai, no próximo vídeo, iniciar de fato e de direito disposições preliminares. Vamos cair dentro da lei. Um beijo, um abraço, fui!